Fala galera, esse é o Físio e Resenha, nosso podcast, o nosso espaço que a gente usa aí para falar de saúde, falar sobre fisioterapia, falar sobre esporte, falar tudo que a gente está afim de falar, fazer aquela resenha bacana. E hoje a gente está fazendo uma coisa diferente, hein, galera? Nós estamos aqui falando pessoalmente, nós estamos diretamente do Sonaf, pessoal. Pegamos uma sala aqui para a gente poder conversar, trouxemos um cara fera. E aí a gente vai fazer esse bate-papo, cara. Hoje eu acho que tá imperdível esse bate-papo. Rodrigão, primeiro você, cara, como é que estão as coisas aí, meu? Fala, Alex. Edição especial aqui, direto da Sonaf. O congresso está sendo espetacular, né? Nosso sócio Sonaf aí já há alguns anos, revendo colegas. E de longe, mas conversando com um grande colega de Belo Horizonte, grande referência de muitos anos, né? É um grande prazer estar com o nosso convidado de hoje aqui, que naturalmente você vai apresentar. Para quem não conhece, Sonaf é um congresso de fisioterapia esportiva, pessoal. Então, nós temos um grupo de fisioterapeutas esportivos e aí nós trouxemos aqui os mineiros, aqui eu tô com os mineiros, né? Os caras estão perto de mim aqui, a gente só não tá na mesa do bar por causa do barulho, mas a gente queria fazer na mesa do bar. Mas eu queria trazer aqui o Guilherme Branco, ele é fisioterapeuta professor do Newton Paiva, fisioterapeuta esportivo especializado Sonaf, e ele tem um trabalho de muitos anos, aí, mais de 20 anos, direcionados para o ciclismo. E é isso que a gente vai falar. Mas antes, cara, obrigado demais, cara, para você estar aqui. Você é uma das referências da Fisio na bike, mas você é uma das referências da Fisio esportiva, entendeu? Então, para a gente é muito importante ter você aqui batendo esse papo com a gente, cara. Cara, o prazer é todo meu de estar aqui. Nesse projeto aqui, nesse formato que vocês falaram, né, que geralmente são quatro janelinhas, hoje uma única janela, a gente tendo a oportunidade de estar aqui juntos, né, muito legal, vamos que vamos. É isso aí. Bom, vamos manter, mesmo que seja diferente o formato, a nossa ideia é manter o nosso cronograma, então nós vamos começar falando de um mito, tá, e eu vou pedir para você, Gui, falar sobre algum mito aí do ciclismo, cara. Tá? E eu sei que você trabalha com bike fit, então de repente você pode falar um mito desse segmento aí, cara. Legal. Então o primeiro mito é que bike fit é troca de peça. A gente pode falar um pouco mais sobre ele mais a fundo, à frente aí na Mas discussão. assim, a gente pode derrubar esse mito? Ou porque aqui a gente tem que derrubar mito, pode cara? Derrubar, cara. Pode derrubar mito? Pode derrubar. Então já era isso aí. Já. Não tem essa história. Porque legal. Hoje as bikes elas permitem assim, uma variabilidade muito grande de ajustes, né? Então, essa história de você ir para a bike fit já pensando que vai trocar peça, talvez a análise não esteja sendo conduzida de uma maneira muito adequada, sacou? Boa. Deixa eu te perguntar uma coisa, Gui. Assim, não é todo mundo que sabe o que é bike fit, cara. O que é uma bike fit? Porque, sei lá, eu, por exemplo, não sou do ciclismo. Perfeito. Eu imagino, né? E já vi algumas palestras suas e tal. Mas acho que vai ter gente aí que vai ouvir e vai falar, porra, o que é bike fit, cara? Provavelmente, né? Não é um serviço que é tão divulgado, vamos falar assim. Dentro do ciclismo ele é mais conhecido, bem, né? Conhecido do que o restante dos outros locais, mas bike fit nada mais é do que o processo assim, de análise e ajuste da bike ao ciclista. É como se fosse um ajuste ergonômico, vamos falar assim. Então, de acordo com as características dos ciclistas, a gente faz o ajuste da bike baseado especialmente em análise dinâmica, né? Então, análise biomecânica, né, que a gente fala especificamente dentro da nossa área, né? Que show. Rodrigão. E é um tema mais que relevante, né, Gui, porque a gente sempre pensa em avaliação biomecânica, né, de relacionado ao esporte, do gesto, né, esportivo ali, dependendo da corrida ou não, que tipo de ajuste vale a pena. E pelo bike fit ser o ajuste da bicicleta, ele me parece ser mais importante, né? Eu acho que aí é que entra a pergunta, do que talvez as outras análises biomecânicas que não envolvem o equipamento, né? Talvez o gesto mais livre, por exemplo, diferente você corrigir um gesto na corrida do que em cima da uma bike ali, né? Em cima do equipamento, perfeito, né? Então, essa é a questão. Será que o bike fit, ele tem essa importância maior? Todo mundo precisa fazer o bike fit, né? Até desde do amador, né? A partir de qual volume, né? Enfim, perfeito. Faz um overview para a gente sobre esse tema aí.
Então, o grande lance é o seguinte, existe esse debate, né, em outras modalidades sobre mudança de gesto, né, mudança de padrão, de realização de movimento. A bike ela tem uma característica um pouco diferente, porque, de uma certa maneira, o ciclista está em cadeia fechada na cintura escapular e na cintura pélvica, né? Então, ele está com os pés apoiados, fixados no pedal, que vai fazer a mesma circunferência o tempo todo, tá sentado no selim e segurando ali no guidão, né? Então, ele não tem muita variabilidade de posição, né? Então, um dos principais fatores que a gente sabe que está correlacionado com lesões do tipo gradual, né, as overuse, é justamente postura sustentada e movimentação repetida. E a gente tem pouca variabilidade na bike. A movimentação repetida nos membros inferiores, oscilando só um pouco alto e baixo, alto e baixo, alto e baixo, e basicamente a mesma posição, tronco e membros superiores, né? Então, esse é um grande problema. E é por isso que sempre tem alguma informação, mesmo que anedótica aí, né? Ou seja, só baseada em análise de expert, de impressões mesmo, de clínicos e tal, falando que é o principal, é o carro-chefe, vamos falar assim, né? Bem, se a gente quiser tratar ou prevenir lesões de ciclismo, a gente tem que olhar o posicionamento do ciclista na bike e ajustar a bike para o ciclista. E não fazer com que o ciclista se adapte, né, à posição. Ou seja, é um caminho inverso. É parecido, mas o caminho é inverso. Né? A gente não quer ajustar o cara. Ok, a gente pode até identificar algumas valências musculoesqueléticas que a gente pode depois trabalhar com ele, mas à medida em que ele avançar nesse condicionamento, na sua capacidade, a gente volta para reposicioná-lo na bike. É bem por aí. E uma das coisas que a gente fez no meu mestrado, que eu analisei dor anterior no joelho em ciclistas, né, de mountain bike. Você sabe muito bem, lá no entorno de BH a gente tem muita opção, né, de prática de mountain. Eu pratico mountain há mais de 35 anos, então é bem, bem bacana, faz parte do meu dia a dia. E aí, naturalmente, eu direcionei, porque dor anterior no joelho é uma das condições que mais afasta os ciclistas, né, de treino e competição. E aí, cara, a gente verificou justamente se fatores de posicionamento na bike e fatores musculoesqueléticos respondem, né? E a gente viu que 50% dos nossos ciclistas lá que tinham dor anterior no joelho, a gente conseguiu identificar fatores biomecânicos relacionados ao posicionamento. Ou seja, de fato é algo bastante importante. Quando a gente vai para outras áreas, a gente não consegue atingir percentuais assim tão grandes, né, para responder. Né? Então, de fato, é algo bastante importante. Porque quando a gente pensa nesse contexto, pegando o gancho dessa questão que você pontuou de variabilidade do movimento, partindo de movimento de menor complexidade, né, maior variabilidade, depois de maior complexidade, menor variabilidade, de repente, né, aí que entra o dado, né, mais interessante, que essa variável biomecânica, claro, considerando a multidimensionalidade da prevenção de lesão, é claro, parece que ela realmente vai ter uma relevância maior, e foi basicamente isso que você viu, né? Exatamente. Interessantíssimo, porque isso é que o fisioterapeuta busca, né? Só que, né, com o passar dos anos, das pesquisas, foi aumentando esse número de variáveis que influenciam, né, nessa tão falada, né, se é efetivo ou não, né, programa de prevenção de lesões. Perfeito. E aí é legal quando a gente consegue ver que realmente o bike fit tem um impacto biomecânico em cima do gesto importante, né? Eu acho que é legal. Né? Cara, legal. Eu tenho duas perguntas, Gui, para você, cara. A primeira pergunta é a seguinte: funciona mais ou menos igual ao tênis, cara? Que você tem que ter um conforto, assim, ou, assim, o conforto não é tão importante? Qual a importância do conforto em relação ao seu bike fit, por exemplo? Vamos lá, então. O bike fit, basicamente, ele tem 3 pilares, vamos falar assim. Tá. O primeiro deles é conforto. Tá. O segundo é suporte à performance. E o terceiro é prevenção ou assistência na recuperação de lesões. Sim. Então, basicamente esse é o aspecto. Então, provavelmente quando o ciclista me procura, ele está com algum desses objetivos, ou com alguma ruptura nesses elementos aí. Então ele vai buscar isso. Os 3 estão correlacionados. Não que a gente vá trabalhar só com conforto e não vai pensar nos outros. Um leva ao outro, né? São correlacionados. Mas aí dependendo do que a gente identifica em termos de objetivos do ciclista, por exemplo, meu objetivo é fazer uma pedalada na Lagoa da Pampulha, 18 km no final de semana. Ok. Meu objetivo é alta performance. Então é volume de treinamento gigantesco, é intensidade na alta, sabe? Periodização, esse tipo de coisa.
Então, isso já direciona um pouco. Evidente, o ciclista que precisa de performance, 110% de performance, vamos brincar assim, Sim. É óbvio que a gente vai ter que, em algumas situações, sacrificar um pouco do conforto. Sim, entende? Essa é a minha pergunta, boa. Vocês sabem como que funciona isso no esporte de alto rendimento. E a gente tem que ter essa conversa, né, com o ciclista. Mas, basicamente, o conforto é um elemento muito importante. Muito importante. Tem algumas marcas, né, que trabalham com bike fit, que eles falam, inclusive, usam uma máxima: conforto é performance. Né? Porque se o atleta não está confortável, provavelmente ele não vai conseguir ficar 4 horas em cima da bike. Que esse é um outro elemento, né? Que leva muita lesão, É isso que eu ia falar. E é também prevenção de lesão, conforto. Exato. Né? A gente tem que pensar que, na verdade, você vai para esse caminho, né? Exato. Mas a gente pode expandir esse raciocínio de um conforto mal adaptativo, né? No sentido de que ele está confortável ali, mas se ele continuar, né, com esse padrão, quando estourar volume e intensidade, né, e aí dentro desse processo de mudança, de ajuste, vai ser desconfortável no início, mas a médio e longo prazo talvez venha esse conforto. Exato, né? Exato. É uma das coisas que a gente debateu ontem. A gente teve um simpósio aqui ontem, né, de ciclismo, triatlon, corrida, esportes aquáticos, em que a gente estava presente, e um dos debates foi justamente esse, né, a importância da gente traçar um relacionamento de longo prazo com o ciclista, né, para que a gente possa ir implementando algumas estratégias, porque a gente está num ambiente controlado, né? Ambiente controlado, ar-condicionado, plano, né? Sim. E aí a gente leva ele para um ambiente caótico, que é o da prática dele, e vê como é que vai ser a resposta, né? E justamente isso, na hora que você coloca volume e intensidade, aí a coisa muda de figura. Então a gente tem que fazer esse acompanhamento. Hoje a gente já tem, assim, vamos falar assim, um mapeamento de algumas coisas, né? Especialmente no meu mestrado, a gente conseguiu já identificar algumas coisas, né? Por exemplo, a quantidade de flexão plantar que ele faz durante a pedalada, né? A quantidade de flexão de joelho que ele aceita na pedalada, a inclinação de tronco. Então, já são alguns elementos que a gente já tem olha, é por aí que a gente tem que analisar. Se ele estiver nessa janela aqui, ok. Tá dentro. Caso contrário, se a gente for avançando no volume e intensidade, é provável que ele sinta alguma coisa. Show. Aí, eu tenho uma pergunta, isso a gente vai entrar mais para frente ainda, essa conversa aí, mas eu queria colocar uma coisa. Na corrida, a gente às vezes tem algumas estratégias de mudança biomecânica só quando o cara tá com um desconforto ou lesão, alguma disfunção. Que a gente sabe que depois o cara vai voltar pro gesto esportivo dele. No Bike Fit isso é possível ser feito também? Então, depende um pouco dos objetivos. Vou dar um exemplo clássico. Aquelas bikes de TT, que são aquelas bikes de triatlon, que o ciclista fica mais inclinado, né? Apoio no armpad. Se o ciclista for correr uma prova que é padrão UCI, ou seja, a UCI ela determina qual que é a distância que o selim tem que estar do movimento central, a distância que o extensor que ele vai apoiar tá. Então tem regulamentações. Então o que a gente faz? Cara, a situação é essa, o máximo que você pode é isso aqui e você vai se virar para poder se adaptar nessa posição. Aí não tem outra alternativa. Aí sim, é um período, ele vai fazer a prova, são provas rápidas, né? Muito rápidas, e depois a gente volta ele para a posição. Agora, a gente pode ajustar também no sentido de... Vou dar um exemplo que me ocorreu aqui agora. Eu tive um atleta de ciclismo de estrada que ele apresentou uma protrusão discal bem importante, assim, com radiculopatia daquela, sabe? Miótomo positivo, dermátomo, irradiação, aquele inferno. Delícia. Daquele jeito que a gente gosta, né? E que o capeta também gosta, né? A famosa bucha, né? Exatamente, a bucha, a famosa. E aí, cara, ele não conseguia permanecer com um certo grau de inclinação de tronco durante um período prolongado. E pensa bem, o ciclista precisa ficar tempo prolongado. E aí, qual foi a estratégia que a gente utilizou? Bem, enquanto a gente faz a redução da sobrecarga lá no local para você conseguir executar a atividade, a gente vai levantar a sua frente, que a gente tem uns dispositivos, uns anéis que a gente coloca em cima da mesa, que é a estrutura que liga, né, a roda ali ao guidão. A gente subiu um pouquinho para reduzir essa inclinação de tronco dele, e enquanto ele ia fazendo o tratamento e reduzindo todas essas condições clínicas, a gente manteve. Uma vez que ele conseguiu, volta para a posição. Essa era a minha pergunta. Exatamente essa é a minha pergunta. Que legal, cara. Excelente. Em cima de um diagnóstico clínico ali, de uma avaliação de provocação ou alívio dos sintomas, esse ser um ajuste temporário para ele conseguir progredir, e aí a importância da reavaliação no segundo momento, né? E no segundo momento, para ele ir retomando, né, a posição de que
né, a médio e longo prazo ali vai estar dentro dos padrões aí de normalização. Né? E aí, assim, uma das coisas importantes para o ciclismo de estrada é a aerodinâmica, cara. Então, o cara precisa reduzir a área de arrasto dele. Sim. A área de exposição frontal, como que ele vai reduzir, basicamente? Fechando os ombros e as mãos ali e inclinando o tronco. Né? Então, ele precisa da inclinação de tronco. Sim. Então, à medida em que ele já foi capaz, inclusive, de controlar sintoma e já começar a colocar um pouco mais de carga de treinamento, aí ele naturalmente sentiu a necessidade de mais aero. Né? E o gesto dele é esse, né? Exatamente, também, né? Exatamente. Cara, legal. E aí você sempre que você... Eu acho que essa é uma boa colocação, porque você acabou de citar um exemplo e o Bike Fit, vou voltar um pouquinho, o Bike Fit pode ser feito não só para fisioterapeuta. Sem dúvida. Né? Você falou que tem não fisioterapeutas, não profissionais da saúde que fazem. Mas nesse caso, por exemplo, que você citou, um fisioterapeuta vai entender melhor esse momento, né? De fazer um ajuste para justamente o cara conseguir não tirar o cara do esporte, né? Exatamente. Porque eu acho que o objetivo do físio muitas vezes é não tirar o cara. A gente sabe hoje disso. Antigamente a gente tirava mais. Hoje, quanto mais você conseguir ajustar para ele não sair do esporte, melhor, né? Sem dúvidas. A estratégia é justamente essa, né? Porque quando a gente lida apenas com uma questão de conforto, ok, a gente tem hoje, não só para o pessoal entender, a gente tem hoje a possibilidade de lojistas, né, fazerem. Então, são pessoas que realmente não têm formação na área. Ou então, ciclistas que fizeram a carreira toda, né, e entendem muito apuradamente, assim, do posicionamento, de algumas características específicas do gesto esportivo, do posicionamento, eles também são capazes de fazer. Né? Então, quando a gente se depara com essas situações, as buchas que a gente estava falando, aí, cara, eu realmente acho que o físio, ele faz a diferença grande na condução desse processo. Eu já tive inúmeros casos, assim, não, porque eu fiz com fulano de tal, que é ex-atleta, os fits dele são excelentes, não estou questionando isso, mas, pô, ele não conseguiu resolver meu problema. Aí a gente vê um exemplo clássico, um triatleta, dor cervical, persistente, na hora que ele clipa, que ele precisa olhar para frente, uma hiperextensão importante de coluna, e isso estava provocando. Ele começava a ficar, sei lá, 10, 15 minutos, ele não conseguia. Pô, e ele precisa ficar nessa posição para ele conseguir fazer o negócio. Deve ser uma queixa comum, né? Muito comum. Porque você tem que usar aqui a cervical alta aqui para fazer. Perfeito, é isso aí. E aí, cara, ele começou a não conseguir treinar. E aí não conseguir treinar, frustração total, o cara investiu grana para poder fazer Ironman fora, aquela história, né? E que a gente sempre se depara com isso, né? E falou que fez com várias pessoas e não conseguiu retorno. O posicionamento dele estava ótimo. Só que a torácica dele, a extensão nula. Não tem extensão de torácica. Vai compensar onde? Nada. O que eu prescrevi para ele? Lógico. Cara, seu fit está ótimo. Você precisa fazer extensão de tempo em tempo para trabalhar a mobilidade. Legal, cara. Pronto, resolveu. Então, assim, nessas situações, cara, o olhar do físio, ele é determinante, com certeza. E aí que eu acho um grande diferencial quando a gente fala de tecnologia como ferramenta, né? Uhum. Porque a tecnologia está aí, mas o pensamento por trás, e isso que o Gui está falando. E aí é que eu acho que diferencia o profissional ou o fisioterapeuta ou outro de estar fazendo essa intervenção, porque tá beleza, a tecnologia está lá, o ajuste, a padronização, mas cada ciclista é um ciclista com a história, com o contexto, né, com um histórico de lesões, principalmente, e de dores que realmente a experiência do profissional, né, vão além só da ferramenta. Né? Então, esse eu acho que é um raciocínio mais importante, e aí não só no Bike Fit, mas como outras ferramentas dentro da fisioterapia. Isso, né? Ela tem que estar a serviço do profissional, né? Não o contrário, porque, por exemplo... É o meio, né? Não é o fim. Exato. Né? A grande parte desses equipamentos que a gente tem tecnológicos, assim, que trazem uma precisão até ruim, né? Porque às vezes vê cada coisa assim tão pequena detalhada, né? E assim, a gente pode setar lá, eu quero as amplitudes X, Y e Z. E aí vai bater o olho e vai ficar verdinho. Então o atleta vê aquilo verde e fala, nossa, olha, eu estou verde, perfeito. Mas continua. Então, assim, é a ferramenta sendo utilizada a serviço de alguém que está operando ela, né? Exato. E lembrar isso, cada indivíduo é uma unidade, né, cara? Não tem jeito. A gente precisa... Não pode ser uma coisa para todos, né? A gente tem que fazer uma análise pormenorizada mesmo dos casos. Que show. E aí eu vou entrar um pouco aí na discussão. Ontem teve uma discussão legal, Rodrigo. Você não estava nesse simpósio, mas me fugiu o nome dele, que fez a pergunta para você. O Thiago Vilela? O Thiago Vilela, isso, perfeito. Ele tá super biker agora, né?
E ele fez uma pergunta sobre qual é a necessidade de ser justamente o físio que faz esse bike fit, porque os grandes atletas, eles têm uma sensibilidade muito grande. E por que eu queria entrar nessa conversa? Porque isso acontece em todos os esportes. É verdade. Entendeu? E aí, às vezes, a gente fica... Eu já me deparei muito com isso, porque eu tive a sorte e o prazer de trabalhar com grandes atletas, né? Poxa, eu trabalhei com a Ana, que é campeã olímpica, eu trabalhei com o Gabriel, que é tricampeão mundial. Esses caras têm uma sensibilidade incrível. Aí eles não precisam da gente para determinadas coisas, mas eles não têm uma formação de saúde, entendeu? Mas eles com certeza têm uma percepção de material, o Gabriel com a prancha dele, que eu não vou ter, cara, entendeu? Sem dúvida. E ele vai saber fazer esses ajustes que muitas vezes o shaper dele não vai ter também, cara. Ele vai chegar pro shaper e falar, eu tô sentindo isso, isso e isso. O cara fala, beleza, eu vou dar um jeito aqui, entendeu? Mas eu gostei do jeito que você falou, porque você falou, poxa, aí o cara vem fazer um bike fit, sai, se expõe, né? E aí ele fala, pô, não deu certo, cara. Exatamente. E aí que cabe, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque na verdade a ideia é criar um relacionamento, foi isso que você falou. Me fala um pouco disso, que eu achei tão bacana essa fala, cara. Porque o grande lance é o seguinte, o que o Thiago pontuou, né, que ele já fez fits com ciclistas ou ex-atletas que foram melhores do que os conduzidos por físio, né? E o primeiro ponto é esse, acho que o diferencial é quando a gente lida com um ciclista que está com uma condição clínica. Sim. Né? Esse que é diferente, né? Outra coisa, né? Outra coisa, isso. E o outro ponto é o atleta que vem em busca da performance. Ele fala, cara, engraçado, a minha pedalada, pô, eu não tô sentindo que eu tô aplicando a potência do jeito que eu tô acostumado, sabe? Então, é justamente esse feeling do atleta. Cara, o atleta, ele consegue te dar um atleta bem orientado e você abrindo a escuta para ele te auxilia gigantescamente em como conduzir. Isso. Né? Então você tem que ter primeiro humildade em escutar. E fala, não, eu fiz, tá no verdinho aqui, ó, tá no jeito. Não, escuta e vai tentando ajustar. Então, esse é um elemento importante. E aí, cara, na hora que a gente fala de relacionamento de longo prazo, é justamente isso. A gente tá num ambiente que a gente falou antes. A gente tá num ambiente controlado, dentro do laboratório, né? Condições normais de temperatura e pressão, CNTP, e o cara vai para sol na cara, vento contra, sabe? Aquele terreno irregular, pista completamente destruída. Tá, e aí, como é que funciona? Me fala suas impressões, que a gente vai tentando ajustar. Olha, eu comecei a perceber, e hoje as métricas estão muito presentes para os ciclistas. Sim, né? isso então isso facilita demais também. Então o cara fala, olha, eu percebi que na hora que eu estava na potência tal... e eu permaneci durante 5 minutos nessa potência, eu comecei a sentir dor lombar. Então isso ajuda você a identificar algumas coisas e ir tentando ajustar, cara, justamente a partir da percepção. E o relacionamento de longo prazo é importante. Uma das coisas que eu gosto de falar, nós da área da saúde, ninguém atende um paciente uma vez. Não atende. Na pior das hipóteses, você vai solicitar que ele volte uma vez para saber, né? Deixa eu ver como é que comportou. Não, e tem muito paciente, às vezes a gente briga, eu brigo com a minha esposa muitas vezes com isso, mas nós dois fazemos isso, né? Tem muito paciente que você vai dar seu WhatsApp, cara. E vai ser um problema isso. Vai. Mas tem paciente que você vai precisar dar seu WhatsApp, porque você quer monitorar o cara acima de tudo. É porque o caso dele demanda isso, né, cara? Eu preciso entender como é que foi a sua percepção. Então, eu preciso que você tenha uma linha de comunicação direta comigo. Então, quando a gente traça esse relacionamento de longo prazo com o ciclista e ele entender que o bike fit não é um veredito, né? Cumpra-se, não é isso. Cara, nós estamos aqui diante de uma situação em que a melhor relação entre conforto, performance e prevenção de lesões a gente encontrou. No entanto, vá se expor. Existem outros elementos nessa rede de determinantes aí que podem ficar mais evidentes. Então, na hora que você vai, me fala como é que vai ser a percepção. Não ficou legal, eu senti que parece que o cilindro ficou um pouco me empurrando para frente. Opa, entende? Então, tem algumas coisinhas que a gente usa como referência. Eu não sou da área, então para mim fica um pouco suspeito, né, não enxergar o fisioterapeuta dentro desse processo, né? Então, assim, eu acho que dentro desse caso, né, eu não estava na discussão, mas dentro desse caso fica claro que há uma condição clínica e há um processo terapêutico, paciente, né, terapeuta, que há uma relação. E que se for uma condição crônica, esse contato vai fazer uma maior diferença ainda. E aí eu entro numa questão, por exemplo, uma condição crônica, uma cervicalgia crônica, a gente sabe o que está envolvido por trás desse, né, desse contexto desse atleta. E aí ser volume e intensidade.
E aí o sujeito, né, como conciliar o nível de informação e de educação para que você não crie um ciclista hipervigilante, né, e em você cima... Não seja um terapeuta nocebento, Justamente, que não seja um terapeuta porque, ali às vezes, de o cara buscar... vai chegar para você e falar, meu problema é a bike, cara, não é a bike, né, cara? Exatamente. Então, assim, uns, né, como você tem esse feeling de perceber mais aonde vai esse ali, não posso dar dado tanto biomecânico, senão ele vai virar um gesso ali, engessado. Vou até complementar a pergunta. Você consegue identificar as bandeiras amarelas e falar, cara, esse cara, eu não vou poder dar muita informação biomecânica? É por isso que a gente faz uma anamnese antes, cara. Então eu converso com o ciclista antes. Não, senta aqui. O cara, é engraçado, né, que o ciclista que nunca foi antes, ele já chega... minha bike já é assim, pronto, já pronto, não, porque eu tô sentindo assim, vamos colocar a bike ali, eu já posso subir, não, calma, senta aqui, tira a sapatilha, eu vou te ver primeiro, vou analisar seu corpo, postura, aquele processo de avaliação. É que nem o cara chega no médico, ele quer a ressonância, né? Exato, né? Faz a ressonância logo, deixa eu te ver antes, né, pra ver se vai ser necessário. Então, e na conversa com o ciclista, a gente já começa a identificar algumas coisas da fala que sugestionam, alguma coisa de ansiedade, muito frequentemente qualidade de sono, quantidade de sono, nível de estresse. Então, quando eu identifico isso, cara, eu já tenho uns questionários assim já no Forms, que eu mando para ele, fala, depois você responde para mim. Excelente. Vamos fazer o processo todo aqui, depois você responde. E se eu acho alguma coisa de fato, assim, quantitativamente alarmante, aí eu dou esse retorno para ele. Cara, eu encontrei elementos aqui que neste momento são mais importantes do que o seu posicionamento biomecânico. Deve ser uma conversa difícil, né? Porque o cara foi lá para saber disso, né? Total. E eu vou dar um exemplo, eu tô com um atleta, nesse momento, assim, um atleta de longuíssima data, ele sempre teve algumas características de ansiedade, sabe, associadas, mas agora parece que ficou um pouco mais, especialmente depois da pandemia, né? Acho que muita gente sofreu isso, né? Total. E ficou um pouco mais exacerbado. E ele tá com um problema crônico aí de posicionamento, e ele tava atribuindo a bike. Eu comecei a conversar com ele nem é de Belo Horizonte, então ele de longe, inclusive, e eu conversando com ele via WhatsApp, e ele me passou algumas informações, eu comecei a fazer algumas perguntas mais direcionadas, falei, cara, responde para mim, e eu identifiquei que tem umas alterações bem importantes em outros âmbitos, ou seja, aí o retorno que eu tive que dar para ele, falei, cara, infelizmente, nesse momento não vamos para a bike, não, vamos pensar em outras coisas, né? Caraca, isso deve ser... é legal esse trabalho, né? A gente quer dar uma coisa muito específica, né, Rodrigão? É específica e, assim, nós, fisioterapeutas esportivos, inserir, né, esse contexto, né, dentro da nossa terapêutica, né, a gente já até discutiu isso, de demandas que às vezes partem do próprio atleta, valorizando mais a parte biomecânica, o equipamento, né, as outras variáveis que não essas, né? E a gente, né, claro, aí, né, acompanhando, né, todas as evidências, tentando, né, e encaixar esse contexto, né? Eu vejo como um grande desafio do profissional, com certeza, porque a gente não pode desconstruir toda essa experiência que é relevante, por exemplo, na construção de uma tomada de decisão compartilhada, sempre junto, né? Então, mas é um grande diferencial, né, quem já trabalha com esse raciocínio, né, e aí é que eu acho, né, que eu não consigo enxergar o fisioterapeuta não fazendo um backfit. Pois é isso que eu ia falar, né, eu acho que é justamente isso. Porque sintoma mais uma coisa. Não, e assim, putz, eu pelo menos acho super complexo, porque um cara, eu acho que você vai se deparar com muitos caras que vão chegar lá e você vai ser a solução do problema deles, né, a expectativa é muito alta. Toda em você. Então, assim, é o tipo de trabalho que a expectativa é alta, porque o cara, muitas vezes, ele não tá indo lá por causa de lesão. Né, às vezes ele tá indo lá porque ele quer prevenir lesão, mas ele no fundo quer performance. Exatamente. No fundo, o atleta de rendimento é total, é lógico. Eu acho assim, na grande maioria das vezes, já com sintoma, porque se ele tá buscando um bike fit, ele já está sentindo algum desconforto. Algum tipo de queixa, pelo menos. Queixa, justamente. Uma queixa, da performance mesmo. Desconforto, né? Não tá confortável, não tá redondo. Eles usam muito essa expressão. Não tá redondo. Pô, a bike não tá redonda, cara. Não tá redonda. Então, você vai buscando, vai tentando entender, mas como que não tá redonda? Mas sempre tem uma queixa por trás. Sim. Mas você sabe que eu, aí pensando, né? Eu vou perguntar para você se acontece. Comigo acontece bastante. Rodrigo, você também tem alguns atletas aí. Cara, tem atleta que é muito questionador e que não é o atleta
Tem o questionador que é um atleta muito bom. Eu tenho muitos atletas questionadores que são, os caras são... é legal, mas tem aquele questionador que ainda não tem um nível de sensibilidade, que nem você vai ver um cara... E que a conversa é complexa, porque às vezes o cara... Porque, que nem eu te falei, eu tenho um amigo meu que é autodidata lá do ciclismo, entendeu? Provavelmente ele vai chegar para você e falar, eu acho que é isso, isso e isso. E aí você vai ter um embate ali, não deve ser uma coisa simpmples. Não. E o atleta velho, cara. O atleta velho é um atleta difícil, cara. Eu acho que isso aí ele já vem. Toda a modalidade, né, cara? Né? Você também tem isso na sua clínica, cara. Demais. No seu dia a dia. Tem o cara que acha que por ter sido exposto à informação, ele tem conhecimento. Eu gosto de fazer sempre essa distinção. É isso. Informação não é conhecimento. Isso. Né? Para o conhecimento acontecer, a gente precisa de juntar muita coisa. Né? E mais uma vez, eu acho que é por isso que o profissional que está à frente do FIT, ele precisa fazer esse link das informações e informar, trazer isso como conhecimento para o cliente. Esse é o primeiro ponto. E o outro, cara, é o atleta que já está acostumado. Pô, tem atleta que me questiona assim, mas por que você vai mudar a altura do meu selim? A vida inteira eu performei desse jeito. Por que você vai mudar? Em time que tá ganhando, pra que vai mexer, né? Em resumo. Muito mais fácil você voltar lá. Não vou mudar mais. Deixa como está, vai lá. Mas aí nesses casos, cara, o que eu gosto de fazer? É a gente ir mostrando pra ele, de maneira prática, ele perceber que vai rolar melhor. E ele tem que perceber, né? Então, por exemplo, falar, né? De novo, relacionamento de longo prazo que a gente tava falando. Fala, cara, o negócio é o seguinte, me dá uma chance. Já falei isso algumas vezes com alguns clientes. Cara, me dá uma chance. Sim. Você não tem nenhuma prova-alvo perto. Isso, a gente tem uma janela aqui legal para a gente poder testar. Isso não vai alterar. Vai alterar seus primeiros treinos, mas depois a gente vai observando. E hoje com as métricas, né? Pô, vai observando, cara, a potência média que você aplica no pedal. Sua frequência cardíaca média nesse tipo de treino. Observa. Ela provavelmente vai abaixar um pouquinho, mas daqui a pouco ela volta a subir e provavelmente, na potência no caso, né? Provavelmente você vai ter um ganho. Então, vamos monitorar. E a coisa acontece. Quando o cara se permite, né? Que legal. E te dá essa oportunidade, a coisa acontece. Gui, quanto tempo antes de uma competição é um tempo razoável para você mexer e fazer um backfit? Se o ciclista ele tiver já treinado e, assim, não estiver em blocos de pico, sabe, de treinamento, umas 2 semanas são suficientes. Agora, se o ciclista ele tiver já em algum... Por isso que é importante conversar com o treinador, cara. Mais uma vez, né? Legal. Isso é uma outra pergunta. Então, já responde essa pergunta. Você conversa com os treinadores? Demais. E os seus ciclistas, todos têm treinador? A maioria. A maioria. E não tem planilha? Ou é treinador por planilha? Então, tem de tudo. Tem de tudo. Para todos os gostos e todos os bolsos, né? Você sabe como é que funciona. Sim. Mas hoje você consegue monitorar. O treinador à distância ele monitora com o relógio, com o Training Peaks, né? Isso. O Training Peaks é uma plataforma, né, que ela capta... Hoje em dia, a maior parte dos atletas usa um Garmin, alguma coisa assim, que puxa as informações todas, compartilha com o treinador. E é claro, tem alguns ciclistas que não conseguem ter um treinamento em tempo real com o treinador, porque não pagam por isso, né? Mas, de uma certa maneira, o cara faz a leitura e ajusta, né? Mas... É um caminho, né? A gente precisa conversar, cara, com o treinador para entender esses aspectos do treinamento. Se não, vira zona. Total. Não dá. Eu acho isso tão legal. Eu acho que a gente estava falando isso ontem no congresso, no simpósio aqui nosso também, essa intimidade que a gente tem que ter com o treinador, né, cara? A gente tem que estar junto, assim como muitas vezes no consultório a gente tem que estar muito junto do médico, né? E tentar ter... E eu vejo que essa nova geração de médicos e profissionais de educadores físicos, treinadores também, elas são mais abertas. Sem dúvidas. Eu tenho muito médico que conversa muito bem, assim, sabe? Que era uma coisa que eu tinha dificuldade com a geração anterior, assim, de caras que falavam, é isso e se vira aí, né? E você tentava entrar em contato. E até os treinadores, né, cara? Eu percebo que os treinadores dessa geração antiga, os caras, não, pra que você tá dando palpite? Eu não tô dando palpite no seu treino, cara. Eu quero discutir com você e nós vamos tomar uma decisão compartilhada, diferente, perfeito. Né? E a galera da atualidade, eles já têm isso um pouco mais, talvez a própria graduação, né, deles, talvez esteja mais aberta a esse tipo de coisa, né, de informação nesse sentido, e é importante. Pô, eu tenho treinadores com os quais eu mantenho relacionamento aí, sei lá, de 15 anos. Caralho, que legal. Então, tem treinador, por exemplo, que fala assim, cara, vai começar o treino, vai lá no Guilherme primeiro. Deixa ele analisar, vamos fazer
essa triagem musculoesquelética e biomecânica, e aí a gente vai agregar outras coisas, sabe? Então, assim, é muito legal, cara, quando você consegue ter uma equipe, não uma galera sua, sabe como? Mas, Gui, assim, cara, agora eu vou fazer pergunta de leigo, tá? Como é que funciona uma sessão assim do Bike Fit? Você vai fazer uma anamnese, aí você filma o cara, como é que é isso aí, cara? Vamos lá, existem vários métodos, né? Que são sugeridos e, naturalmente, os equipamentos vão acompanhar esses métodos. Sim. Mas hoje eu uso um sistema de análise de movimento, que é um sistema de análise de movimento que usa um sistema infravermelho, então coloca uns eletrodos e tal, mas basicamente é o seguinte: o ciclista chegou, anamnese, conversa, entender, né, a dinâmica toda. Geralmente eu mando um questionáriozinho para ele poder responder antes, para ele me falar um pouco sobre principais objetivos, então eu já tenho... Nível de treinamento, né? Pra você ter uma ideia de... volume de treinamento semanal, há quanto tempo que treina, sabe? Essas coisas assim, bem básicas, para não ficar perdendo tempo em discutir isso, porque eu consigo, 5 minutinhos antes, eu entro, verifico o que ele me respondeu, e eu já converso com ele tirando as minhas dúvidas e tentando buscar um pouco mais a fundo as informações. Na sequência, a gente faz uma análise, uma avaliação musculoesquelética. Então, com todos aqueles elementos, né? Sim. Postura, padrão de movimento, flexibilidade, mobilidade, aquela coisa toda. Você faz uma análise, você faz, então, Isso. Força, então, se precisar fazer, né, alguma coisa de palpação mais específica, provocativa, a gente faz também, enfim. E depois a gente coloca esse ciclista a bike num rolo de treinamento, posiciona os marcadores e a gente faz, então, a movimentação, coloca ele na movimentação na bike, ajusta a potência, ajusta algumas coisas e a gente vai colocando ele para pedalar e verificar. Então, eu faço uma associação entre o que eu encontrei na anamnese, o que eu encontrei no exame físico e o que eu estou vendo ali, né? Então, na hora que ele vai para a movimentação, eu não estou usando a movimentação para fazer inferências. Eu estou vendo a movimentação como um produto daquilo. Então eu consigo ver, poxa, se esse joelho está trabalhando de maneira, sei lá, o plano frontal está movimentando demais o plano frontal, será que aquela rotação medial de quadril reduzida dele pode estar associada com isso, sabe? Então já tem alguns elementos que eu já consigo falar com ele. Falo, cara, o negócio é o seguinte, a gente pode ajustar para isso aqui, mas você vai precisar trabalhar isso lá. Sabe? Então, e quando você faz uma avaliação corporal ali, você vai avaliar, por exemplo, goniometria do que você sabe que precisa de movimento do ciclismo. Com certeza. Você vai em cima disso. Vou para poder ver se ele tem movimentação mínima. Eu comecei a trabalhar, cara, com para-atletas também, e os para-atletas muitas vezes eles têm limitações, cara. E outra, então, sequela de algum tipo de acidente, alguma coisa assim. Aí as adaptações vão ser muito maiores. Putz, aí, cara, você se depara com um joelho que flete 90 graus. O cara precisa de pelo menos 120 no ponto alto da pedalada, entende? 115, vamos lá, 110 ainda vai. Se o cara tem 90, não vai rolar. Aí a gente já tem que pensar em adaptação, entende? Então, tem que ter essa maldade aí também, né, na avaliação. Cara, legal. Como é que a gente tá de evidência na Bike Fit hoje, cara? Então, como eu disse a vocês... Você molou algum do seu mestrado, né? Isso. A gente tem caminhado a passos lentos, porque a maior parte das informações que a gente tem estão muito relacionadas com performance. Então, assim, ficam procurando... O que a gente tem muito? Vamos verificar a altura do selim em relação, sei lá, ao percentual do comprimento da perna para ver qual que é o que produz mais potência, entende? Tem algumas coisas assim, nesse sentido. Mas nessa parte assim de rede de determinantes, que é essa corrente mais atual, vamos falar assim, né, ou mais contemporânea na físio, a gente tem pouquíssima coisa. Né? Então, o meu mestrado foi um dos que primeiro produziu, a gente fez 2 publicações, inclusive, em revistas internacionais aí, com bom fator de impacto, enfim, indexadas, né, em base de dados, mas a gente tem caminhado, sabe, no doutorado eu estou desenvolvendo agora com dor lombar. Então, a gente quer ver a mesma coisa, que são as principais condições, né? Dor lombar, a dor anterior no joelho e a dor cervical. A dor cervical que menos prevalência tem e que menos impacto funcional provoca. A dor lombar, ela tem uma prevalência maior, mas ela também não provoca tanto impacto funcional. Já a dor no joelho, ela é uma prevalência intermediária e ela é devastadora, porque ela afasta a dor anterior no joelho. Então, por isso que a gente começou estudando dor anterior no joelho, para a gente entender um pouco melhor, identificando que tem, de fato, fatores biomecânicos, de fato, fatores musculoesqueléticos, então eu preciso aliar os dois, e a gente acredita que a dor lombar responde da mesma maneira, e a gente está nesse processo aí de pesquisa. Cara, eu tinha um amigo meu triatleta que ele falava isso, ele falava assim, ele estava tratando uma lesão, uma disfunção no joelho, e ele falava assim, cara, natação, o ombro dói, mas você vai. Ele falava assim, e esses caras são um tigrão, com né, certeza. Meu?
Ele falou, mas joelho, cara. Não vai, o joelho é foda. Joelho, ele falava. Cara, o cara é fera, né, meu? O cara é clínico e tá fazendo doutorado, duas publicações internacionais, Rodrigo? Mas eu tentei, cara, trazer para a pesquisa as minhas inquietações clínicas, né? Que eu acho que é isso que a gente precisa também das pesquisas de bancada, enfim. Óbvio, mas a gente precisa ter inquietações clínicas que sejam respondidas. E aquela história, uma coisa é a minha percepção. Eu posso estar enviesado. Total. Então vamos testar isso de maneira entrelaçar, né? E aí você, talvez mesmo que você tenha viés, você vai publicar, alguém vai publicar que não tem esse viés e vai tentar replicar esse seu estudo e ver se isso realmente é fidedigno. E aí que a ciência cresce. Então, então já começamos igual muitas coisas, né? Para que a gente vai continuar pesquisando isso? Já tem 50 estudos que chegaram à mesma conclusão, ou seja, isso é definido, né? Se o cara rebate e fala, opa, para esse grupo aqui não foi. Por que será que teve diferença entre esse e esse? Aí sim. Foi a metodologia, foi o tipo de público, foi o volume de treinamento. Entende? A gente já começa a pensar nas outras variáveis. Legal. Aí a minha pergunta aqui, eu não sei se a gente conversou sobre isso, mas com essas bikes, as bikes são trilhardárias, né, Gui? Eu acho que o Thiago estava me mostrando uma bike lá que custa o preço é mais cara que meu carro. Perfeito. A bike dele é mais cara que meu carro. Não, mas hoje parece que cada vez só vai aumentando. Imagina chegar lá em casa lá com 3 filhos e falar, Rebeca, comprei uma bike que vale mais que meu carro, que leva 5. Eu acho que ela me bate. Quanto a bike eu acho que eu apanho. Quanto que ela realmente entrega por ter esse valor? A minha pergunta não é só essa, porque uma vez eu fiz para alguns ciclistas, os caras falaram, cara, é determinante uma bike boa mesmo. Mas a minha pergunta é assim, você precisa mexer menos nessas bikes porque elas têm elas são mais ergonômicas mesmo, você fala, puta, cara, cada vez eu mexo menos na bike. Aí que tá. Qual que é o principal elemento que torna as bikes muito caras? Especialmente as bikes de performance, são bikes de performance. Tá, sim. Que ela precisa, reunir 3 elementos que são praticamente antagônicos. Precisa de um equipamento que seja resistente o suficiente, precisa de um equipamento que seja aerodinâmico e um equipamento que seja leve. Ou seja, a tecnologia embarcada é muito elevada, cara. Sim. Então, o valor vai ser elevado. Não tem condição. Sim. Né? A gente que mexe com produto e entende um pouco de mercado, a gente sabe que isso vai acontecer. Esse é o primeiro elemento. E segundo, é que essas bikes, em geral, elas tendem a provocar um pouco mais de performance. Então, são, vamos falar entre aspas, assim, posicionamentos mais agressivos. Entendi, cara. Ou seja, não é para todo mundo. Entendi. Então, às vezes, o ciclista tem, os fatores musculoesqueléticos ali, lixo, bicho. Sabe? Aquela coisa assim de, o cara não tem flexibilidade nenhuma praticamente. Sim. O cara tem pouco controle neuromuscular, sabe? Sim. E o cara quer ir para uma bike dessa achando que vai resolver os problemas dele. Não vai. Né? Esse é um problema. É isso que eu penso, né? Entregar uma Ferrari para quem tirou carteira ontem, né? Exatamente. Mais ou menos os tênis, né? Do isso carbono, também, né? Tipo, mais ou menos no mesmo paralelo. É a mesma história, né? Sempre. Só muda um pouquinho os personagens aí, né? Mas com relação a essa questão também da bike, você me perguntou se ela permite mais ou menos ajuste. Aliás, se ela necessita de mais ou menos ajuste. Elas permitem, hoje em dia as bikes, cara, de performance, elas têm componentes que permitem, assim, ajustes mais amplos do que uma bike, vamos lá, de entrada. Sabe? Entendi. Então elas... É mais fácil mexer nelas. Os fabricantes já pensando nisso, né? Falam, o cara vai empregar uma grana nisso aqui, então vamos deixar ela um pouco mais maleável, vamos falar assim, né? Mais flexível. E para você é difícil, por exemplo, você chega lá um cara com uma bike que você nunca viu na vida e você fala, puta, e agora? Tipo, elas vêm meio igual a situação. As coisas não se modificam muito. As modificações que vão acontecendo no mercado, elas começam a ser replicadas. Tá. Então você começa, quando chega alguma coisa diferente, eu sempre pergunto pro ciclista. Sim. Fala, cara, como é que solta esse parafuso aqui? Porque basicamente o que eu faço é soltar e apertar parafuso, basicamente, né? Não que eu faça... Outro dia me pediram pra eu ajustar o freio. Eu falei, não, cara, o freio é com mecânico. Cara, eu até sei, mas eu não vou me atrever porque não é a minha atividade remunerada, né? Então, basicamente é isso. Então, às vezes o ciclista chega, ele já sabe, cara. Na hora que ele foi comprar, ele já viu, sabe? Então, é isso que você falou. Mas é bem por aí. Bem por aí. Gui, assim, mais uma pergunta dentro dessa questão biomecânica. Existe ali o perfil
biomecânico ideal assim, do ciclista, em termos de o corredor, o aranha, né, entre aspas, né, tronco menor, perna maior, né, o nadador Phelps, né, tronco grande, perna pequena, né, justamente. Então assim, existe esse perfil do ciclista ali que tem mais ou menos, né, mais ou menos. Vocês vão ver que os ciclistas, cara, a maior parte é tudo chassi de grilo, né? Sim. São leve, magro, leve. A relação peso-potência que ele consegue produzir é uma coisa que já são alguns determinantes de performance. Então, se o cara é mais leve e consegue produzir mais potência, a relação peso-potência dele é fantástica. Ou seja, é um cara que vai para performance. Índice de VO2 também, né? Isso, exatamente. Então tá mais relacionado com isso. Agora, proporção corporal vai ter um impacto maior, cara, no posicionamento. Então vamos pensar. O quadro, né? Talvez o pior, né? O pior, a partir do que, né? Bike, para você realmente, você tem que, né? Aí as próprias bikes, as bikes têm numeração, cara. Não é PMG, não. Ela tem, por exemplo, 58, 56, entende? Mas o mercado. Não, mas, cara, eu acho legal. Assim, a gente tá fazendo pergunta de leigo aqui, porque mas o nosso podcast é isso, cara. Mas é isso, entendeu? Pra vocês entenderem, porque existem especificidades que quem não é da área não vai acessar. Não vai. Não, e pra quem é da área também vai entender coisas legais aí que você tá falando. Eu acho que tá sendo bacana por causa disso, porque eu acho que você é um cara expert, então quem é da área vai aprender coisas e quem não é também vai entender várias coisas aqui que a gente tem de dúvida também. Aí voltando então a essa questão da proporção corporal. Então, sei lá, um cara que tem um tronco curto, membros inferiores mais compridos, né, mais longos. Provavelmente, se ele tiver um quadro que tenha essa parte de cima, né, entre o selim ali e o guidão muito alongado, ele vai sofrer, porque não vai alcançar tão fácil. Sim. Então, ele precisa de uma bike que tenha esse alcance um pouco menor. A estrutura da bike tem que... Entende? Então, talvez tenha mais relação com isso do que, por exemplo, com a questão de produção de performance ou de potência. Que aí está mais relacionado com peso corporal. Legal, cara. Pô, bom demais, né? Papo bom, né? Fica o aviso aí para quem pedala, né? Esse papo tá indo muito fácil, cara. Tá gostoso, né? Guizão, e nós não estamos com cerveja, hein? Não estamos com cerveja. A gente não conseguiu. A gente fez uma vez um podcast, cara, de 2 horas, e não tinha cerveja, cara. Não, bacana. Mas é que o cara tava contando pra gente que ele foi e voltou o canal da Mancha nadando, cara. Pô, foi sensacional. A história do cara é sensacional. Bacana, deve ter sido mesmo. Foi legal, mas é difícil, né? Porque a galera fica escutando. Acho que a gente aqui embarcou. Divide, né? Divide, vai dividindo. Legal. Gui, legal, cara. Estamos chegando aí num ponto bom aí. Me fala, cara, a gente tem sempre no final do nosso podcast. Você tem mais alguma coisa que você acha que é legal falar aí, cara? Não, eu acho que a gente abordou coisas bem legais. Assim, é interessante que talvez se eu tivesse preparado alguma coisa para falar, eu não tocaria em assuntos que vocês puxaram, sabe? Como então a coisa fluiu legal. Legal, cara, bacana. Antes de perguntar isso, eu vou te fazer a última pergunta. Eu na verdade, vou pedir para você contar a história de um ciclista que você falou que não estava se sentindo mal e deu uma ajustada no banco mínimo. Como é que foi essa história? Conta pra gente, isso é legal, cara. A questão é a seguinte, de falar das próprias maneiras, automanejo, né? O ciclista, ele consegue o cara que ele tem relação, cara, experiência, ele consegue perceber e ele consegue dar um tapinha ali no cilindro para frente, outro para trás. Mas foi o que acho que foi até o Thiago mesmo que ontem, né, levantou essa bola. O ciclista estava sentindo muito desconforto na musculatura posterior de coxa, né, um triatleta, e ele parou a bike, soltou um pouco o selim, jogou o selim um pouquinho para trás e pronto. Pum, sentou e foi embora. Então tem essa... É engraçado que eu ainda brinco dessa maneira, né? Se eu fosse receber proporcionalmente as mudanças que eu provoco, eu tava ferrado. Porque às vezes assim, é 1 milímetro para frente, 2, 3... Isso faz a diferença, cara. Sim. Faz mesmo. Né? Não é marketing vendendo o produto, não, mas é porque é isso. Geralmente, quando o ciclista é de performance, é isso. É pouca coisa, sintonia fina. Aquela velha história, né? O cara vai lá, paga quanto que é essa hora? É R$1.000. Aí o cara vai lá, aperta um parafuso, o cara fala, pô, você tá me cobrando R$1.000 pra apertar um parafuso. O cara fala, não, tô te cobrando R$1.000 pra você saber qual parafuso tem que apertar, né? 999 é de onde apertar. E é do aperto. Boa, Gui. Cara, legal, pô, demais. A gente tem no nosso quadro do Físio Resenha, o Físio Resenha Indica. Você tem alguma coisa que você queria indicar e que você acha legal? Pode ser filme, qualquer coisa. Se for uma coisa mais específica de literatura na área, eu indico os meus 2 artigos. Pô, você é excelente. Fato. Vou até colocar um link ali. Boa. Né, que foram dos fatores biomecânicos associados com a dor anterior de joelho em ciclistas de mountain bike e dos fatores musculoesqueléticos, que eles trazem um pouco assim um overview assim das condições e como que a gente pode
direcionar, né? Que são, realmente, se a gente for procurar na literatura, a gente não tem tanta coisa parecida. E aí a gente fica bem feliz, assim, de ter podido fazer uma coisa legal, assim, sabe? Porra, parabéns demais, né, cara? Muito bom, né, Rodrigão? Excelente, espetacular. Eu tinha dito antes, né, que o Gui é uma das grandes referências lá, né, em Minas, e já há alguns anos. Eu acho que foi legal o bate-papo aqui, né, para todos, né, não só para os fisioterapeutas, mas outros profissionais. Ciclista, né, ciclista. A gente tem muito atleta que ouve a gente. Certamente. Mas olha só, cara, eu vou te falar. A gente tinha aqui, sei lá, 1000 pessoas aí da Físio aqui, né? Uhum. Mas a gente tem um negócio que a gente gosta de chamar os amigos, cara. Entendeu? E os amigos, é tendencioso, né? Porque os amigos competentes, cara. Entendeu? Então, assim, a gente tinha muitas pessoas competentes para chamar, mas eu acho que você é um dos caras mais competentes. Eu tô te falando de verdade, cara. Já tava na nossa lista. Você é um cara que a gente ia chamar uma hora, entendeu? E ainda por cima você é amigo, cara. Então fica muito mais fácil. E o que eu sempre falo, né, Alex? Eu não vejo um bom profissional se antes ele não for uma boa pessoa. Perfeito, cara. Legal. Nesse sentido, acho que esse podia ser nosso lema, agradecer. Acho que esse podia ser nosso lema do Fiz Resenha. Se não for uma boa pessoa, não vem, velho. Já nem vem, velho. Muito legal. Então, agradecer o Gui aí. Obrigado, Gui, né? A gente está num momento aqui dentro do próprio congresso. Obrigado aí pelo tempo. Valeu demais, cara. Que isso, cara. Foi um prazer. Assim, adorei. A gente roubou uma sala aqui, galera. Entrou uma galera aqui, olhava, a gente achava que a gente estava num negócio super do evento. Mas é isso aí, deu super certo. Ótimo, Gui, foi últimas palavras suas aí, cara. Cara, foi um prazer. Espero que tenha, assim, podido pelo menos dar um geral, assim, para a turma entender, né, do que se trata. Convidar o pessoal que gosta e curte a área, né, a buscar formação, porque tem espaço para muita gente, né, nesse caminho aí, e é muito legal. E eu acho que quem pedala é feliz. Eu falo isso sempre. Cara, eu acho que é um dos mercados que mais cresceu aí depois da pandemia. Acho não, né? Dentro do esporte, com certeza, o que mais cresceu. Mas então você que é ciclista também aí, cara, vai fazer seu bike fit, vai fazer com o Gui, meu, fisioterapeuta, porra. Ó, tô lá em BH, vocês fiquem à vontade de conhecer. Se você não conhece, vai atrás do que ele tá falando, do que ele tá fazendo. Exatamente. Valeu, galera. Prazerzão. Pro pessoal que tá, inclusive, em outras cidades, outros locais, quiser entrar em contato, a gente sempre tem uma rede que a gente conhece alguns profissionais que são referências em locais. Ela entra em contato que a gente desembola isso aí. Perfeito, galera. Obrigado mesmo, de coração, cara. Valeu, Rodrigão. Foi legal, hein, cara? Valeu, foi legal. Valeu, demais. galera. Valeu.